Fala vencedor, fala vencedora, Marcos Patti por aqui. E hoje você está num bate-papo sobre empreendedorismo. Eu trouxe uma pessoa fenomenal. É uma fera do mundo dos negócios, Samira Hassan, psicóloga, neurocientista, coach, treinadora. Essa mulher é muito fera e, claro, a gente está com um bate-papo muito descontraído para trazer luz para a tua jornada empreendedora. E eu quero deixar ela se apresentar aqui. Tudo bem, Samira? Tudo ótimo. Obrigada aí por essa apresentação maravilhosa. Faltou alguma coisa, com certeza, né? Eu trabalho no CLT, trabalho no paralelo como mentora de carreira, ajudando aí profissionais a acelerarem as suas carreiras no mundo corporativo e também no empreendedorismo. E estou aqui para fazer esse bate-papo com você e ajudar quem está aí também nos ouvindo com algumas dúvidas que certamente serão também do bate-papo que a gente vai ter aqui. Será um bate-papo muito descontraído, né? Eu tenho certeza que os nossos espectadores estarão ligados aí nessa conversa descontraída que a gente vai ter aqui. E você tem muito conteúdo para passar para nós, né? Boa, vamos junto. Vamos lá? Vamos lá. A primeira pergunta aqui para a gente ser mais pragmático possível, né? Você já trabalhou com grandes empresários, a gente sabe disso. Né? E o que você diria, né, que diferencia mentalmente os líderes mais bem-sucedidos dos demais? O que diferencia mentalmente os líderes mais bem-sucedidos, mais prósperos dos comuns? Boa. O que diferencia é a resiliência. Eu saber que eu posso fracassar, mas através desse fracasso eu continuo tentando, persistindo, porque eu tenho algo que eu sei que eu vou atingir. Não tem problema o tempo que eu vou demorar para atingir, mas eu vou continuar na persistência. Quando a gente olha aí para vários exemplos que se tem, muitos empresários, muitos criadores de muitas coisas que a gente utiliza hoje em dia, foi muito pela persistência e por erros, tentativa e erro. Então, eu acabei errando em alguma coisa, virou outra coisa que é muito importante para o mundo hoje, mas porque eu persisti, eu fui resiliente, eu olhei o fracasso como uma oportunidade para eu crescer e desenvolver. Isso daí, com certeza... Isso daí, com certeza, é algo que diferencia dos demais. O que acontece hoje, né? Eu tenho algo, vou lá focar, eu foco, tento, dá errado. Qual é a primeira coisa que normalmente as pessoas fazem? Desistem. Verdade. Passa para o próximo. E aí vai lá, tenta, erra, se frustra, desiste. E passa para o próximo. Em vez de persistir naquilo e entender, peraí, por que não deu certo? Quais foram as oportunidades que ficaram no meio do caminho que eu preciso olhar, corrigir a rota, ser resiliente, entender que aquele fracasso não faz parte de mim. Não sou eu o fracasso, mas de repente o processo, o fluxo que estava ali, que eu gastei uma energia, talvez não foi o mais que daria certo naquele momento. Eu vi que na tua resposta você frisou a palavra erro. Na sua opinião, no seu ponto de vista, o erro pode ser uma grande catapulta para jogar esse cara para cima no meio do processo, ou seja, ele erra, ele avalia o erro e aquilo vai catapultar ele para um outro nível, se ele corrigir na rota? Com certeza. A gente vai errar, nós somos seres humanos. Sim. Até o robô hoje erra. Claro. Porque nós não, né? Nós, como seres humanos, não vamos errar. Então, se eu enxergar aquele erro como algo que não faz parte da minha essência, o que acontece hoje? A gente acaba olhando o erro como se a gente fosse incompetente. Eu errei porque eu não fui capaz de fazer algo bom. Eu errei porque eu não fui bom o suficiente para aquilo. Quando, na verdade, errar faz parte do processo. A pessoa acaba se autocondenando. Exatamente, é uma autocrítica muito grande. E isso faz com que você pare. E, às vezes, o parar é pela não conseguir se frustrar. Vou ter que me frustrar de novo e eu não estou preparado para isso. Porque daí eu vou me cobrar de novo, vou virar para mim e falar assim, nossa, tá vendo como você é fracassado? Eu acho que aí, Samira, que entra a questão da resiliência, né? Que a capacidade
de você se refazer diante de uma situação difícil, diante de uma crise, diante de um grande problema, né? Com certeza. Isso é muito interessante. Com E certeza. o erro, na verdade, ele acaba nos ajudando a melhorar. E eu queria te fazer, dentro dessa pergunta, desse tema, o que você acha da questão do perfeccionismo? Os grandes empresários costumam ser muito perfeccionistas. Você acha que o perfeccionismo é uma qualidade ou um defeito, na sua concepção? Então depende, porque se o perfeccionismo é eu querer o melhor e aceitar que nem sempre eu vou entregar o melhor, tá tudo bem. E aí eu sempre tenho que querer realmente o melhor. Mas se eu travo um processo porque eu quero o melhor e eu só vou colocar em prática quando tiver perfeito, você vai engessar, você vai travar, porque nunca vai estar perfeito. Porque para mim a perfeição é uma coisa, para você a perfeição é outra. E às vezes eu busco uma perfeição que para você já estaria perfeito, só não está perfeito para mim. Mas eu estou fazendo para mim ou para você? Então é importante a gente entender, tá, legal, o quanto que eu sou perfeccionista, mas o quanto que eu estou escutando os meus clientes, o quanto que eu estou escutando o meu público para entender se aquilo que eu estou buscando aqui como perfeição, de fato, é a perfeição que você espera e não que eu espero. Ok. Perfeito. E quero deixar uma dica aqui, que a Samira frisou na questão do erro, né? Você está dentro de um projeto, você está tocando um negócio e, de repente, no meio da jornada, você cometeu um erro. Isso não é o final da linha, não é o ponto final no seu negócio, no seu projeto. Na verdade, é uma pausa para você avaliar aonde você errou, como errou e qual foi a dimensão do erro para que você possa refazer a rota, ressignificar e dar continuidade aí ao seu projeto. É esclarecedora demais a sua resposta e a sua abordagem sobre isso, Samira. E eu quero falar sobre alta performance e produtividade. Eu amo isso. Bora. Eu amo. Nos bastidores do sucesso, como o cérebro pode ser treinado para lidar com a pressão e tomar decisões estratégicas em momentos críticos. Vamos lá. Então, tudo na nossa vida é uma constância, é uma prática. Então, para você também exercitar o seu cérebro, você também tem que praticar. E o ato de você praticar parte primeiro do autoconhecimento. Como que eu vou ajudar o meu cérebro se eu não me conheço? Então, eu preciso me conhecer, eu preciso entender como que eu funciono, o que é importante para mim. Às vezes eu tô ficando chateada com você e eu nem sei por que eu tô ficando chateada com você. Mas talvez você esteja atingindo um valor meu que para mim é muito importante. Mas como que eu vou saber disso se eu não me conheço? Então é muito importante que você tenha um autoconhecimento, entenda em quais momentos que você se sente pressionado, em quais momentos que você não consegue falar, que você não consegue argumentar, que você entra numa reunião de resultado e você simplesmente trava, que você não consegue trazer novas ideias, que as pessoas te perguntam e você não consegue responder. Em que momento que eu travo? Eu preciso primeiro entender esses momentos, o que isso acaba associando para que eu consiga trabalhar com isso e, de fato, ir treinando o meu cérebro para me preparar para esses desafios, porque eles vão acontecer, eles não vão deixar de existir. Eu acho que desse filtro, Samira, é que muita gente peca, né? Quando você está num cenário de muita pressão, um cenário crítico, né? Você está dentro do teu negócio, você precisa bater metas, entregar resultados, e aí é que a maioria das pessoas travam, elas paralisam, elas perdem a força, elas perdem a performance, né? Elas baixam a frequência. E eu gostaria que você desse uma dica para quem está nos assistindo, como vencer isso, como superar essas travas, esses momentos que o cara acaba entregando os pontos ali em meio às crises. E acho que é nesse momento que o empreendedor ele deve ser treinado, né? O caráter do empreendedor deve ser forjado nesses momentos de crise, de falta de grana, enfim, quando não há uma estrutura para poder sustentá-lo ali, é que ele tem que se virar nos 30, né, e dar os pulos dele. Eu queria que você falasse sobre isso. Vamos lá. Eu vou contar uma história de um mentor meu, que trabalha com vendas, pressão por resultado,
Quem trabalha com vendas tem a pressão pelo resultado, né? Verdade. Inevitável. Nem precisa ser o gestor te pressionando, você já se autocobra para trazer o resultado. Ainda mais empreendedor que depende daquele dinheiro lá no final do mês, né? Então, essa pessoa, ela sempre... E eu pego muito isso, tá? Recorrente. Das pessoas que estão sempre em ascensão, sempre foram destaque, sempre entregaram muito resultado. Em algum momento, por algum desafio a mais que recebeu, não consegue mais manter essa alta performance. Sim. E aí se coloca numa posição que é desconhecida. Opa, peraí, eu sempre recebi elogio, eu sempre fui muito bem avaliado, né? E agora eu tô... Os famosos tapinha nas costas, Exato. né? Faziam muito bem pro ego. Fazia muito bem pro ego, né? E a gente tem que tomar cuidado com o nosso ego também, porque o nosso ego, ele é traiçoeiro. E aí, o que começou a acontecer? Essa pessoa começou a ser exposta, né? Porque quando você não entrega o resultado, você acaba ficando exposto. Uhum. E aí, as suas vulnerabilidades também ficam expostas. E aí, você conhece um lugar que você... Ai, meu Deus, eu não conhecia. E eu começo a não... Estranho. Aquele ambiente é estranho, e eu não sei estranho lidar com isso, porque isso, para mim, é novidade. A frustração é novidade, né? Os elogios estavam ali, os holofotes estavam voltados pro positivos, camarada, né? Tudo positivo, tudo dando certo, resultado, né? Exato. Agora, os holofotes estão pro negativo. Então, só de você pensar que você vai para aquela reunião, já começa a dar taquicardia, já começa a dar dor de barriga, já começa a passar mal um dia antes, 2 dias antes, já não curte mais nenhum dia que antecede a reunião. Uhum. Chega na hora da reunião da tremedeira, não consegue formular um raciocínio, você tem até a resposta, mas você não consegue formular. Sim. Porque você está travado. Tomado pelo nervosismo. Tomado pelo nervosismo. E aí, as pessoas, elas acabam se colocando em lugares que são armadilhas, que a gente tem que tomar um cuidado. Qual é esse lugar? É o lugar de que eu sou incapaz. Eu sou um fracasso. A pessoa começa a se culpar, né? Se culpar de tudo. E aí se coloca num lugar que é perigoso, porque daí ela começa a ter atitudes que correspondem a esse lugar que ela está se colocando. Eu vou te fazer uma pergunta aqui dentro desse assunto, ainda para você continuar com a sua resposta. Biologicamente, isso atinge o camarada, né? A saúde física dele, Sim, não só emocional. Total. Você concorda com isso? Concordo. Como psicóloga que você é, Concordo. isso acaba... Somatiza, com certeza. Você começa a ter vários problemas de saúde que são relacionados ao seu cérebro, porque você não está lá no emocional, você não está conseguindo lidar com aquilo. Então, quantas pessoas que têm infarto, têm alguns problemas de pele, muitas pessoas, cabelo caindo, nossa, eu não sei porquê, mas meu cabelo está caindo muito. Aí começa a aparecer manchas no corpo. Aí você vai para o hospital achando que você está tendo infarto, na verdade você está tendo uma crise de ansiedade. Você falou um negócio incrível, eu tenho uma líder da minha empresa, que há alguns dias atrás ela estava sendo pressionada, eu estava lá no setor de trabalho, no setor de produção, e eu estava começando a cobrar dela e ela também sentiu uma atmosfera assim, bem pesada a nível de entregar os resultados que eu estava ali exigindo, né? E ela começou a ter uma crise de coceira, não entendi, eu vi ela começando a se coçar e aquilo se intensificando, ela é branquinha assim como você, e o braço, a parte interna do braço dela começou a ficar toda vermelha. E logo após aquilo, alguns minutos depois, ela estava indo para o lado de fora vomitar. Aquilo mexeu com ela de uma maneira tão intensa que provocou essa reação biológica, né? Sim. E o que você falou tem tudo a ver, tem muita gente adoecendo por causa disso, né? Muita gente. Você tem alguma solução ou uma dica para que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos vendo, possa pelo menos amenizar, mitigar esses efeitos? Então, primeiro que é muito importante você entender por que aquilo dali está te atingindo. A partir do momento que você tem conhecimento, você consegue trabalhar de forma mais enérgica nesses pontos. Mas tem uma técnica que eu gosto de falar para fazerem, porque realmente, se a gente não estivesse aqui com o tempo, eu ia falar, vamos fazer juntos agora. Porque é um exercício de respiração. O que acontece quando a gente está muito estressado, que a gente está aqui, né, com o coração batendo forte, aciona no nosso cérebro que a gente está no momento de luta e fuga. Então, opa, peraí, ou eu tenho que lutar, né?
ou tem que fugir. As duas, uma. E aí começa aquele ataque cardíaco, aquela sensação, sabe? Mais estressante. Mas isso é natural no meio desse processo? Isso é natural. Isso é natural. Uhum. A diferença é que algumas pessoas sabem lidar mais. Conseguem fazer a gestão emocional para passar esse momento. Conseguem fazer, que é a inteligência emocional. Legal. E aí, por isso que é importante a gente ter o autoconhecimento, para a gente entender por que eu acabo me abalando tanto nesses momentos. O que faz para que eu me abale nesses momentos? Isso, né, Samira? Dá para você trabalhar. A inteligência emocional, ela é praticada. Você consegue desenvolver. Você tá dizendo que É treinada. Essa técnica que eu vou passar agora, ela é de um exercício de respiração, que ela faz você deixar de ficar estressado para você ficar mais calmo. Será que eu conheço essa técnica? Eu vou deixar você falar. Deve conhecer. Ela não é tão misteriosa, não. Vamos lá. É uma respiração que aí eu ensino isso para os meus mentorados. E funciona, tá? Isso é comprovado, isso é usado inclusive nas forças especiais, que é uma técnica de respiração que realmente, né, quer mais luta e fuga que essa galera que combate. Então é uma técnica que, se você sabe que é um ambiente que um pouco mais hostil para você, essa tua colaboradora que sabe que vai chegar lá, vai para uma reunião de resultado, ela pode fazer antes. Tá aqui tá se coçando? Só um pouquinho, eu vou ao banheiro. Não precisa falar pra ninguém, não. Vai lá no banheiro, faz o exercício da respiração pra ela, voltar pra si. Sim. E aí ela continuar essa reunião. Se reestabelecer. Até pra não cometer algumas coisas que a gente, no meio do caminho, putz, cara, por que eu fiz isso? Porque essa atitude acaba impactando. Tem algumas atitudes que impactam. E aí... E você como psicóloga, eu tô pensando aqui, isso pode levar a uma crise não só de ansiedade, mas de depressão também, né, Samira? Depressão, burnout, pode desencadear né, várias crises aí, né? Se tornar frequente esse tipo de situação. Sim, se você não começar a identificar isso antes, para você se precaver, para que você consiga lidar com isso. E, gente, psicólogo é tudo de bom, né? Todo mundo deveria ter o seu, né? Todo mundo deveria ter um psicólogo para chamar de seu. É muito importante porque é uma pessoa neutra que vai estar ali te escutando e te provocando a ter insights que, quando você conversa com um amigo, é diferente, tá? Porque tem gente que acha que psicólogo é amigo, que dá conselho, psicólogo não dá conselho, psicólogo não é amigo. Psicólogo vai te escutar de forma neutra e ele vai te trazer provocações e insights que você vai tirar sozinho. E através dessa escuta que você vai, né, tá conversando com você mesmo e com o seu psicólogo, vai te trazer muito autoconhecimento, muita técnica para você lidar com isso, com essas situações, para que não chegue a uma crise de ansiedade, para um burnout. E aí, se você está vendo que aquele ambiente ele já não está mais saudável, a gente tem que começar a tomar atitudes também para que a gente saia desse ambiente. Mas deixa eu ensinar a técnica. Todo mundo ansioso esperando a sua técnica para desestressar. Vamos lá. Então, ela é simples, tá? Você faz em menos de 5 minutos. Você vai puxar a sua respiração, inspirar, né? Vai segurar o tempo que for, você aguentar, claro. Aguentou, você expira. Você vai fazer isso 9 vezes. Esse exercício dali... Em pé, sentado, da forma que você quiser. O importante é você fazer a respiração. Pode ser na posição da Mulher Maravilha, mas em pé, com a mão nas cadeiras, com a mão, aonde você quiser. A Mulher Maravilha não faz isso? Assim, sentada, a Mulher Maravilha, ela fica com a perna aberta. É até bom que dá uma empoderada. Sim, dá uma empoderada, né? Com o peito estufado. É isso. Isso daí você... Essa daí você já conhecia, essa técnica? Já fez essa técnica? Já, várias vezes. Ela funciona, não funciona? Muita coisa. Então, ela é muito importante para que você se recomponha, é isso. Mas a dica que eu vou dar é: procure o autoconhecimento. Procure entender. Samira, mas o que é autoconhecimento? É você se entender. É você entender por que você está funcionando assim, por que tem coisas que te irritam. Às vezes você está trabalhando num lugar errado, às vezes é uma atividade errada, às vezes eu não sei lidar com gestores de um perfil X. E aí eu tenho que começar a olhar para tudo aquilo e entender: esse lugar aqui é o meu lugar? Porque às vezes as pessoas... Eu estou fazendo o que eu realmente gosto, que eu tenho facilidade.
em fazer, isso tudo colabora Sim. com tudo, Potencializa, né? Potencializa. Aquela pressão e... Enfim. É isso. Tem vários motivos para você ter, ter crise de ansiedade, burnout, enfim. É importante que você esteja num ambiente saudável, num ambiente que os valores da companhia sejam os seus valores, né? Que o que você faz hoje explora o que você faz de melhor. Não adianta eu querer fazer uma atividade que eu não tenho facilidade em fazer. E aí eu vou para o empreendedorismo, porque o empreendedor, as pessoas pensam assim, vou sair do CLT, agora eu vou empreender, vou ficar milionário. Oh, que maravilha. Eu trabalho pra caramba pros outros, vou trabalhar pra mim, não é mesmo? Só que não é tão fácil, né? Vamos lá? Não é tão fácil. Até porque no mundo corporativo, você faz uma atividade. Acabou a minha atividade, vai para você continuar a atividade. Eu não preciso saber de marketing para fazer a minha atividade. Mas se eu for empreender, eu preciso saber de marketing. Um pouco de cada coisa. Um pouco de cada coisa. Porque ou você tem muito dinheiro no bolso para você investir, né? Um cachê alto que você vai lá e investe, e aí você vai contratar, né? Sim, todo mundo. Claro. Aí você delega. Mas a maioria dos brasileiros começam a empreender sem esse dinheiro, né, para investir. Um empreendedor multitarefas, né? Exato. E isso faz com que você se frustre pra caramba, que você erra muito. Por quê? Porque você saiu de uma especialidade para você ir para uma atividade que engloba muitas coisas, que você às vezes nem estava preparado para isso. Na sua cabeça você nem sabia que você ia fazer tudo aquilo. E aí você acaba fazendo um monte de coisa. Você acaba se surpreendendo consigo mesmo, né? Exatamente. Por isso que os comportamentos são muito importantes. São os comportamentos que vão fazer a diferença para você ter êxito ou não. Porque o fracasso, gente, desculpa, vai acontecer. Ele faz parte. Ele faz parte. Quando você entender que isso faz parte, você vai. Incrível isso. Vou até dar uma dica para os nossos telespectadores, baseado no que Samira falou aqui agora, não tenha medo de errar. Erre, só não erre na mesma coisa. Erre várias vezes, em coisas diferentes, para que você aprenda. E o que Samira Hassan falou agora para nós é o seguinte, olha, o erro pode ser realmente um trampolim para você crescer, desde que você o corrija e que você não tenha medo de errar. E não fique se autocobrando o tempo inteiro. E não seja um cavaleiro do perfeccionismo. Ser perfeccionista é bom. Mas quando você se torna um cavaleiro do perfeccionismo, isso é um grande defeito e pode, com certeza, te levar ao fracasso. É isso, Samira? E te dá muita chicotada, né? Opa, como dá? Porque se eu sou perfeccionista, eu tô empreendendo e quero tudo perfeito, nossa, você vai se chicotear demais. E, sobretudo, como você falou, quando você vira um empreendedor e achando que aquilo é o mar de rosas, você se vê obrigado a fazer multitarefas e nem tudo você é bom. Aliás, você não é bom em quase nada, só tem uma especialidade, Isso como aí. você talvez tenha vindo do CLT. Sim. Você vai ter que se treinar, né? Sim. E eu costumo dizer que a repetição é a mãe de todos os dons. Eu não sou bom, mas eu não sei fazer. De repente, é o que o cara lá vai perguntar. Mas como é que eu vou empreender se eu só sei fazer uma coisa? Se você fizer todos os dias, se você treinar a sua mente todos os dias, você vai adquirir o dom. Que é a repetição que vai fazer com que você se especialize. Né? E tudo sempre vai depender, eu gosto muito de usar essa frase, tá? Tudo depende da forma que você enxerga. Sim. Tudo vai depender. Se eu enxergar aquilo dali como um obstáculo, aquilo vai ser um obstáculo. Agora, se eu entender que aquilo dali faz parte do processo e como que eu vou conseguir passar por esse obstáculo, porque isso vai me aportar em algo, percebe como você já vai diferente? Claro, claro. Então, sempre tudo vai depender da forma que você está enxergando. Da lente que você está usando. Exatamente. Né? Isso parece piegas, mas é muito verdade. Vamos falar sobre liderança e gestão de pessoas, né? Adoro esse tema. Eu também gosto pra caramba, porque a maioria dos empresários, eu vou dizer até por mim mesmo, eu já fui assim, eu me preocupava mais com coisas do que com pessoas. Sim. E eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, né? Você acha muito importante que o empreendedor, o empresário, saiba fazer uma boa gestão de pessoas? Eu vou te perguntar, vou te responder com uma pergunta. Sim.
Quem faz as coisas? São as pessoas? Então, eu preciso liderar bem essas pessoas para trazer os meus resultados. Mas com o avanço da tecnologia, todo mundo falando, poxa, eu vou investir em máquinas. É aquele papo, né? Quanto mais eu conheço pessoas, mais eu gosto do meu cachorro. Não tem aquele papinho? Sim. Nada contra quem ama os pets. Eu também gosto, acho bacana isso. Mas as pessoas estão... os empresários, principalmente, devido às decepções e às frustrações em contratações de pessoas, eles estão optando mais por equipamentos em detrimento a pessoas. Eu gostaria de ouvir você como psicóloga, como gestora de pessoas, como treinadora de grandes empresários de alta performance, gente próspera e com resultado. O que você, Samira, acha disso? É um complemento, tá? A inteligência artificial é um complemento das pessoas. Ok. Ela não vai funcionar sem a gente. Eu até postei ontem na minha rede social que a maior preocupação hoje das pessoas é, meu Deus, vai acabar os empregos, né? Agora só vai Tá ser... todo mundo falando sobre Tá isso. todo mundo falando sobre isso. E aí tem uma... Vai acabar o emprego, não? Não, e é isso que eu vou falar. Tem um índice da McKinsey, que eu até postei ontem na minha rede social, que até 2030 a gente vai ter mais de 555 milhões de novos empregos. Mundo. Mundo. Sim. Né? Mundo. Mas olha só que doideira, né? A gente acha que a gente vai perder espaço, mas na verdade nós somos complementares. A gente entra lá com a nossa emoção, né? Eles entram com aquilo que a gente demora para fazer. Então, se hoje, por exemplo, um empresário demora muito para conseguir fazer uma análise de indicadores para eu ver aonde que eu tenho que mirar para trazer o resultado, uma inteligência artificial já otimiza o vendedor a fazer isso. Então, a dica, tá, para o empreendedorismo é fazer esse complemento. O que eu consigo hoje dentro da minha empresa otimizar de braçal, burocrático, que demoraria muito para facilitar a vida daquela pessoa que vai trazer o resultado para mim. Então, vou dar um exemplo, tá? Eu gosto muito de visitar startups. E tem uma startup que ela, numa multinacional, o que ela implantou? Pensa que uma multinacional tem vários indicadores, tem vários dashs, tem vários, né, enfim, Power BIs. Para você, o vendedor, né, a pessoa ir para a rua, ela perde uma manhã olhando para todos os indicadores, todos os dashes, aonde que eu tenho que me concentrar, eu vou para cá, porque o resultado não tá bom aqui, bababá. Agora pensa, isso perde lá amanhã, né? Para ele conseguir ir para a rua, os números ali, analisando os números, para ele ir para a rua, para ele conseguir vender. Okay. Agora pensa se a inteligência artificial, eu coloco aqui, qual é da minha área o ofensor no indicador X, PXTO. Ele vai trazer para você 1 minuto. Talvez. Em 1 minuto, acho que é mais o tempo da pessoa escrever do que ele te responder. É verdade, a resposta é muito rápida. Eu já sei o que eu preciso fazer, eu vou para a rua. Eu otimizei quase, 5 horas do meu tempo. Mais do que meio expediente. Mais do que meio expediente para trazer resultados através da inteligência. Então, o empreendedor, ele tem que entender que é um complemento. Se você só tiver máquina... Sim. Perde um pouco também da humanização. Eu vou fazer para a Samira, psicóloga. Você lidar com pessoas todos os dias. Sim. Lidar com pessoas problemáticas todos os dias. Nós somos muito problemáticos. O ser humano é cheio de maluquice, cheio de doidice, né? Não está difícil lidar com as pessoas hoje com esse vitimismo. As pessoas estão muito mimizentas. O chefe, o líder, o empreendedor, o empresário não pode dar uma bronca no funcionário. Então, assim, avaliar o perfil de uma pessoa para você contratar não é difícil? Ou eu que estou exagerando? Sempre esteve difícil, né? Sempre Nunca esteve? foi fácil, porque as pessoas... Mas hoje não mais do que antes? Eu acho Samira? que hoje está um pouco mais, mas sempre foi difícil. Qual a dica que você dá para o empresário? Se hoje você tem um RH especializado, mas as pessoas vendem um currículo ali, fazem um personagem, criam uma persona para ganhar a vaga. E depois? Né? Quando a situação aperta, quando a cobrança vem, quando o líder dá uma bronca um pouco mais contundente ali, em uma crítica e a pessoa não gosta, como é que faz para resolver isso, Samira? Tá. O que é importante entender é que, assim, são pessoas que cada um tem a sua história de vida,
cada um teve os problemas, cada um teve a sua família, cada um tem um viés, cada um tem um valor, um propósito. Ponto, né? E o empreendedor, quem contrata, precisa estar antenado a isso? Ele também tem os seus problemas, sim, mas seus ele viés. precisa, na sua opinião, estar antenado ao problema alheio, ou seja, do cara que ele contratou? Não, ele precisa ter consciência que todo mundo tem problema e cada indivíduo é um indivíduo. Eu não posso tratar você igual a sua esposa, igual o seu filho. Não existe um padrão de tratamento? Não tem. Cada um, isso aí, ó, dica. Cada um funciona de um jeito. Você quer ser assertivo? Fale a linguagem do seu colaborador. Como que eu sei a linguagem do meu colaborador? Conhecendo o meu colaborador. E como conhecer o perfil do colaborador? Tem um livro que eu vou indicar aqui, que é da Kim Scott, que é Empatia Assertiva. Super recomendo a leitura, fácil, perfeita. A leitura, ela é uma americana que trabalhou com Steve Jobs, com várias pessoas influentes que a gente conhece. E ela traz 4 quadrantes falando sobre a empatia. E o que é empatia assertiva? A empatia é eu me importar pessoalmente com você e ser assertivo com você. O que é assertivo? Gostei disso. Eu ter um direcionamento. Repete aí. Repete essa frase, vai ficar bem gravado. Importar pessoalmente com você e ser assertivo com você. De que forma que eu sou assertivo? Te direcionando, te falando o que você precisa desenvolver. E conhecendo melhor. Conhecendo melhor. Então, se eu conhecer quem é você, eu vou entender como que você funciona, o que é importante para você trabalhar, o que você quer através desse trabalho, qual é o seu objetivo, onde você quer chegar, por que você está trabalhando aqui. As pessoas, elas querem muito dos outros, mas elas também não querem nada, não querem fazer nada para receber aquela pessoa e trazer para você. Sim. Ah, eu acho que eu sou babá. Você não é babá, mas você se importa de fato com as pessoas que estão trabalhando. É isso que eu ia falar, Samira, porque quando você diz para o empresário que ele tem que cuidar de pessoas, é justamente o que ele diz: não sou babá, não tenho nada a ver com o problema do meu colaborador. E a gente, na verdade, tem, né? Sim. Enquanto você pensar nisso, você vai estar aí num turnover maluco de pessoas, porque as pessoas vão te trocar por R$5 no mercado. Receber R$5 a mais, ele vai sair, porque você não se importa com ele. No final das contas, pessoal, nós somos seres humanos e todos nós queremos se sentir pertencentes. Dentro desse assunto, desse contexto, eu contrato uma pessoa para ganhar R$2.000, ok? E eu tenho lá um tratamento legal com essa pessoa, humanizado. Eu me preocupo com ela, eu pergunto como é que foi o dia dela, e se ela chega um pouco emburrada, cabisbaixa, eu digo, o que está acontecendo? E aí, essa mesma pessoa que recebe esse tratamento mais humanizado, mais próximo de mim, ou da minha liderança, ou da minha gerência, ela recebe uma proposta para ganhar R$2.500. Você, Samira, acredita que esse tratamento que eu dou a essa pessoa, a esse colaborador, pode vai segurar... pesar na balança. Vai pesar? Vai pesar Você na balança. acredita nisso? Acredito. Não. A gente não tem noção do quanto que a gente tem impacto na vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu estava fazendo uma mentoria com uma pessoa que estava indo fazer um processo seletivo. E a gente estava treinando essa pessoa para ela conseguir passar no processo seletivo. No dia, eu mandei uma mensagem, que não era o dia da nossa mentoria, eu mandei uma mensagem. Uma simples mensagem. Boa sorte. Não esquece do que a gente falou. Depois você me conta. Isso foi a coisa mais importante para essa pessoa. Ficou impactado. Nossa, que legal você ter me mandado uma mensagem. Eu vi que realmente você se importa comigo. Olha que maluco. Foi uma simples frase. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como é que você está? É você se importar com a pessoa genuinamente. Porque é através dessa pessoa que você vai trazer o seu resultado. Se você tem pessoas felizes, isso é índice de pesquisa. Pessoas felizes trabalham mais. Pessoas felizes têm alta performance. Produzem muito mais. Produzem muito mais. Porque eu sei que para você, eu sou importante, que você me escuta, que você pode contar comigo, mas eu também posso contar com você. Que você me conhece, que você se interessa realmente por mim. E aí você vai ter uma pessoa fiel a você. Quantas vezes no mundo corporativo a gente escuta a seguinte frase: eu não concordo com essa meta, mas eu vou fazer por você. A gente escuta muito isso. Mas por que eu estou fazendo por você? Porque você se importa genuinamente comigo.
E é uma necessidade básica do ser humano, se sentir pertencente. Só que a gente ignora, a gente está numa vida tão corrida que a gente não está nem aí para isso. A gente só quer trazer o resultado, só que a gente esquece que através... Você está pensando no dinheiro, no resultado, nos números. Mas aí as pessoas só pensam no final, elas esquecem do processo, porque você só vai trazer os seus números, alavancar, ficar com dinheiro a mais no seu bolso, ficar rico, se as pessoas produzirem para você. Eu quero pegar um gancho aqui e falar para nossa audiência, e nesse assunto aqui que Samira tocou, sobre importar. De repente você que empreende em uma grande empresa ou uma média empresa, ou num pequeno negócio, você tem aí meia dúzia de colaboradores com você e você não consegue extrair dos seus colaboradores o resultado que a sua empresa precisa. Talvez seja porque você não se importe de fato com essa pessoa. Uma coisa, e eu acredito que Samira vá concordar comigo, é eu dizer, estamos juntos, eu vou te ajudar. E a outra coisa é se importar. Que se importar nada mais é do que trazer para si o problema alheio. Eu me importo com o seu problema. Ou seja, você traz para si. Aí você vai se perguntar, vai se questionar, Marcos, mas eu já tenho tanto problema, tenho os boletos, as DARFs para pagar, eu tenho mesmo que me importar com o meu colaborador? Sim. Se você quiser resultado na sua empresa, segundo a Samira Hassan, você precisa se importar com as pessoas que geram o resultado que você tem. Não é você que faz sozinho, não é o teu financeiro, o teu administrativo, são as pessoas que ponham as suas digitais no seu negócio e fazem ele acontecer. Você concorda, Samira? Concordo, plenamente. Quantas vezes um colega de equipe vira e fala assim, no exemplo que você deu agora, nossa, né, tá cabisbaixo e tal, e você chegou e falou assim, nossa, você tá passando mal, você tá bem? Nossa, você percebeu que eu não tava bem? As pessoas se sentem impactadas, e isso sim é valorização. E aí, pegando o gancho, quando você fala assim, mas como que eu recruto, então, né, essas pessoas? E aí, primeiro que assim, há a chance de você errar no processo. Isso faz parte, tá? Processo seletivo? Seletivo, há chance. Mas uma boa entrevista, um RH, sim, especializado, e aí você pode colocar case, você pode colocar teste. Então, porque tem aquelas pessoas que são muito gogós, né? Que a gente gosta de falar, é muito gogó, vende, sabe tudo que tem que falar, mas na hora, meu Deus, cadê tudo aquilo que ele falou? Da prática. Por isso que é muito importante no processo seletivo você ter etapas. E uma das etapas é o teste. Então, vamos ver como que você se sai nesse teste para que a gente vá afunilando as possibilidades de erro nessa contratação. Uhum. Mas não é uma fórmula mágica. Eu não posso garantir que 100% dos seus colaboradores vão estar redondinhos, fizemos uma ótima seleção. Não, mas sei lá, uns 90% vai estar. Na sua avaliação, monitorar, vou dizer monitorar, acho que a palavra não seria essa, verificar a rede social do colaborador, a pessoa que se está pensando em contratar para sua empresa. Faz sentido isso? Acho que depende muito dos valores daquele empreendedor. Eu não costumo olhar a rede social da pessoa das que você pessoas. Não costumo. Você pode ajudar, na sua opinião? Olhar, verificar a rede social? Você vai estar com vieses. Na minha opinião, tá? Eu não gosto muito, não, de olhar. Eu sei que tem linhas que... Sim. Tem muitas empresas, consultorias que olham a rede social. Mas eu acho que, assim, a vida pessoal, deixa ela fazer o que ela quiser na vida pessoal. Agora, na vida profissional, aqui na entrevista, você consegue tirar muitas informações que talvez você esteja enviesado pela rede social. Ou seja, olhando a pessoa na rede social uma coisa, mas na realidade ela é outra coisa. Viés puro, né? Então, se, por exemplo, aquele recrutador ou aquele empreendedor não gosta de determinada coisa e você vê que a pessoa está postando, enfim... É um viés que talvez ela está postando, mas pode ser algo pontual lá na rede social, e aí você deixou de contratar uma pessoa muito boa. Por causa da ideologia, talvez, que ela defenda isso. Exato. Ou seja, se o contratante for de direita e aquela pessoa ser contratada é de esquerda, e obviamente no perfil da rede social dela vai ter alguma declaração dela em relação a isso, eu já crio uma objeção. Exato. Na sua opinião, isso é ruim, isso não deve acontecer. Eu não gosto, tá? Eu sei que tem linhas, mas eu não vou por esse viés, até porque hoje, e aí você até falou assim, as pessoas estão muito difíceis.
Mas hoje as equipes estão muito mais diversas e o cliente pede isso também. Então, como que eu vou ter diversidade dentro da minha loja, e aí na minha loja, na minha empresa, enfim, quando eu coloco pessoas parecidas comigo? Quando a gente fala de diversidade, Você se eu não coloca estou como falando... modelo para contratação. Exato. Isso. Quando eu falo de diversidade, eu não estou falando da raça. Eu não estou falando se é mulher, o gênero. Eu não estou falando disso. Estou falando num todo. Diversidade, inclusive, de ideias. Claro. Então, quando eu começo a olhar a rede social, Samira, né? É minha opinião. Eu sei que tem pessoas que pensam diferente. Mas quando eu começo a olhar a rede social, eu vou através do meu viés... E aí eu vou sempre pegar pessoas que são parecidas comigo. Que, na verdade, na minha opinião, é importante que você tenha pessoas que complementem a sua visão. Exemplo, você acha que você tem uma ideia que é X. Se eu venho com uma ideia Y, a gente se complementa. A gente não pode ficar todo mundo pensando igual, porque senão... os resultados, em alguma hora, deixam de ser inovadores, porque sempre vai todo mundo pensar igual. Baseado na tua resposta, eu queria ouvir também a sua opinião sobre o empresário ouvir os seus stakeholders, ou seja, ouvir os seus colaboradores, as pessoas que fazem parte da sua empresa. Você acha que o empresário deve ouvir essas pessoas? Com certeza. Isso é importante para o crescimento da empresa? É importante para o crescimento da empresa. São os colaboradores que trazem o resultado. Sobretudo quando há uma diversidade de pensamentos diferentes dentro da equipe. É importante, porque eu tenho que trazer um resultado X. Se eu tenho uma equipe, por que não usar também as ideias dessa equipe que provavelmente está lá na ponta, que está escutando o cliente, está escutando sugestões do cliente, está escutando críticas do cliente, está lá no processo, está vendo que tem um monte de falha. Então, se eu não escuto eles, ele vai ficar lá enviesado, achando que está perfeito o processo dele, mas eu não estou escutando as pessoas que estão lá, de fato, mexendo no dia a dia. No dia a dia ali, a mão na massa. Então, é muito importante, sim, que você escute, que você esteja com a escuta ativa. Porque é fácil falar assim, eu tenho escuta ativa, mas aí eu vou perguntar para o Marcos a opinião dele. Não é nada disso não, Marcos. É assim, você assim, ignora, assado. Né? Você, na verdade, pergunta... É a reatividade. A minha minha ideia é fixa, eu sou muito bom, você não, tua ideia não tem nada a ver comigo. E aí você não está, de fato, aberto para novas ideias. Quando você pensa aqui, quando a gente faz uma reunião lá com 10 colaboradores e você ouve ali o teu stakeholder e você pega algum conselho ou alguma ideia, algum insight que um dos colaboradores tiveram nessa reunião e aplica isso, né? E como você acha que é a reação desse colaborador ter a ideia dele acolhida e transforma... Né? Isso muda a questão até de resultado da empresa, na sua opinião, Samira? Eu tenho... Daquele colaborador, especificamente dos outros. Eu tenho voz aqui dentro, né? Eu consegui, através disso daqui, eu consegui alavancar o resultado. Esse meu gestor me escuta. Isso tudo faz diferença no dia a dia. E, na minha opinião, que eu gostaria de saber na sua, isso também é uma forma de empreendedorismo? Ou seja, o cara é CLT, mas ele tem insights, tem ideias que transformam e criam soluções. Isso é uma forma de empreender mesmo dentro da CLT. Você consegue empreender lá dentro, você pode até pegar isso daí para fora, né? Para você trabalhar externo, em paralelo. Mas você está ali num ambiente onde você consegue colocar as suas ideias, de você conseguir colocar em prática, ver o resultado através... Porque uma coisa é você dar a ideia, outra coisa é você colocar em prática aquela ideia, outra coisa é ter resultado através daquela prática. Todo um processo. Todo um processo. Não adianta falar assim, eu tive uma ideia maravilhosa. Realmente foi maravilhosa, mas na hora de operacionalizar, tudo deu errado. Tá, foi só uma ideia brilhante. Sim. Né? Você não passou disso. Não passou disso. Então, é importante que eu tenha a ideia, e isso é muito importante também para os empreendedores. É abrir, sim, para escuta. Inclusive, tem empresas que premiam as pessoas, mas não só de você dar as ideias, de você dar a ideia, de você operacionalizar e de você conseguir colocar em prática e ter resultado. Teve o resultado, você tem uma premiação. Tem empresas que trabalham dessa forma, para instigar a inovação, para instigar que você se preocupe. Tem aquele olhar de dono, senso do dono. Sim. Então, é importante que os empreendedores eles olhem também para de que forma que eu consigo utilizar várias pessoas que estão aqui ao meu favor.
Se eu tenho um monte de colaborador, por que eu tenho que ser o único ser pensante nessa empresa? Afinal de contas, quando você reúne os colaboradores e dá a oportunidade a eles de dar opiniões, né, insights, sei lá, talvez dezenas ou centenas de ideias, e o que você falou é muito bacana, porque você precisa ter um filtro, analisar a questão da ideia, a ideia é brilhante e legal. Operacionalmente, como é que isso funciona? Sim. Isso é prático, é bem pragmático, a ideia no processo é... E aí que você falou, no final ali da linha, que é o resultado. Você medir o resultado daquela ideia. De repente, ela é muito complexa, mas para entregar um resultado muito pequeno, muito insignificante. Caramba, a ideia é para botar em prática. Essa ideia é muito complexa, mas o resultado é muito grande. De repente, vale a pena, né? É isso. E tem uma coisa também, tá? Eu penso que... Eu tenho percebido que com a inteligência artificial, as pessoas estão ficando também um pouco preguiçosas de pensar. Sim. Eu coloco lá no chat GPT, faço aqui para falar alguma coisa e aí já vem me dar a resposta. Ou eu chego aqui pro meu gestor e falo assim, Marcos, eu tô com esse problema aqui. E aí eu já espero uma resposta do Marcos, porque o Marcos não tem tempo de ensinar. Então o que ele faz? Ele vai lá e já te dá a resposta. Isso faz com que você crie pessoas preguiçosas, pessoas que não pensam. Então é importante o empreendedor ele instigar esse pensamento também. Então, Marcos, eu tô com esse problema aqui. Legal, Samira, e o que você faria se eu não estivesse aqui? Como que você ia resolver esse problema? Putz, não sei, não, mas vamos pensar aqui junto. O cliente está ali te esperando, vamos lá, você não conseguiu falar com ninguém, você não vai mandar o cliente embora, como que você ia resolver? Vamos pensar. Aqui junto, a gente se complementa. Talvez esse seja o lado ruim da AI, né? Fazer com que as pessoas... Aliás, não é problema da inteligência artificial propriamente dita. São as pessoas que acabam ficando preguiçosas demais, né? Eu nem acho que isso veio com a inteligência artificial, tá? Eu acho que as informações estão muito rápidas, as pessoas estão muito corridas, as pessoas, eu não sei que moda foi essa, de achar que fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo é você ser produtivo, que na verdade você não está sendo produtivo, porque o cérebro só consegue focar em uma coisa por vez. Então, se eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu estou fazendo tudo meia boca, tá? Mas vocês, Legal. Mulheres, conseguem abrir várias janelas, né? Pode abrir várias janelas, mas a gente está fazendo tudo pela metade. Não Se a gente estivesse fazendo uma coisa só, por vez, eu tenho certeza, eu te garanto que você estaria fazendo muito melhor aquela única coisa que você estava fazendo. Então, como a gente está acostumado com muita informação ao mesmo tempo, tem sim uma pressão que você precisa fazer e acontecer, você tem que ser alta performance o tempo inteiro, e aí vem a autocobrança e não sei o que lá. O que acontece? Você não tem tempo para pensar. Você pega, e para ensinar, você pega o empreendedor, você simplesmente direciona. Aí quando você fala assim, tá, mas por que você tá... Vamos mapear aqui suas atividades? Uma dica, mapeie suas atividades. Veja se tudo que você está fazendo, você realmente deveria estar fazendo. Não tem coisas ali que você poderia delegar? E aí a pergunta é, por que você não delegou? Não é delargou, tá? É delegar. São duas coisas diferentes. São, né? Delegar é... Toma, Marcos, te vira aí. Quando chega lá no resultado, pô, Marcos, você não me entregou assim do jeito que eu queria. Mas, cara, você nem ensinou. E aí, os líderes têm, por conta da falta do tempo, não, eu tô muito sobrecarregado, sim, tem um monte de coisa, eu poderia delegar a metade pro Marcos, mas eu não tenho tempo de ensinar o Marcos. Ou eu delargo, ou eu fico sobrecarregado. E aí, o que eu faço? Eu te acostumo a não ser alta performance, porque eu tô acostumado sabendo que você vai fazer, porque eu não fiz. Deixa eu dar uma dica para essa galera aqui, baseado no que a Samira está dizendo, que é preciosíssimo. Isso aqui que a Samira compartilhou conosco é uma verdadeira mentoria VIP. Você precisa entender essa questão. Às vezes, você quer carregar tudo com você, nas tuas costas. Você quer pôr uma mochila com vários paralelepípedos nas costas. Você não vai conseguir andar mais do que 100 metros. Mas você se acostumou com isso, né? Fazer tudo ao mesmo tempo, ser um multifunções. É bom que você foque... Aqui não é papo de coach não, mas é uma verdade isso. Tudo aquilo que você foca, expande. Então, foque naquilo que você é bom. Eu vou te falar algo pessoal meu, que eu sou muito bom nas tarefas domésticas. Minha esposa está aqui nos bastidores e sabe disso. Eu sou ótimo para lavar louça. E aqui fica um conselho para você.
né? Lavar louça desestressa. Agora, não peça para eu arrumar a casa. Se você é bom em lavar a louça, vai lavar a louça. Vai ficar tudo brilhando, cheirosa. Agora não vai varrer a casa não, que vai ficar ruim, você vai deixar os cantos cheios de sujeira. Então faça uma coisa muito bem feita e não 5 coisas mal feitas, porque o teu resultado será ruim demais. Gente, é uma pena que eu estou chegando ao fim dessa entrevista com essa mulher incrível aqui, Samira Hassan, uma pessoa fenomenal. Eu tô nervoso, gente. Tô passando mal perto dessa mulher. Uma mulher cheia de conhecimento, uma mulher que treina muitos empresários de sucesso. E eu quero passar a palavra para ela e ela vai fazer as considerações finais. Que pena que nós chegamos ao fim. Eu já estava aqui colhendo muitos conteúdos, absorvendo muita coisa legal com você, Samira. Eu quero te agradecer pelo carinho, ter aceitado o nosso convite de participar desse bate-papo aqui com o vencedor Marcos Patti. Muito obrigada, foi um prazer. Passou tão rápido, né, que a gente nem sentiu. A gente poderia ficar aqui falando por muito tempo, foi bem gostoso. Ainda tinha 150 perguntas para te fazer, mas acho que eu vou ter que pagar uma mentoria particular depois fora daqui. Papo bom é papo assim, né? É que verdade. A gente nem sente passar o tempo. E aí, pessoal, ó, fazendo, né, o meu jabá, eu sou mentora de carreira, ajudo aí a acelerar o desenvolvimento, acelerar os resultados através da gestão de pessoas, de um plano bem estruturado. Estou fazendo um treinamento dia 19 de novembro. São 4 horas que vão te dar 6 estratégias para você conseguir acelerar o seu resultado em tempo recorde. Então, já corre lá no meu Instagram, @SamiraHassanCarreira. Já me segue, acompanha, que eu vou estar trazendo mais conteúdos como esse também. E se inscreva lá no treinamento para você acelerar os resultados que você deseja. Muito Instagram, @SamiraHassan, com 2 S, é claro, com N no final. H-N de navio. Isso aí. Hassan, H-N de navio. Segue muita coisa lá, curte, comente lá nos vídeos da Samira, que são conteúdos valiosíssimos para você. Deixa eu fazer o meu jabá. Posso fazer o meu jabá, Samira? Claro, por então, favor. Vamos lá. Você conheceu o nosso livro, A Jornada do Vencedor, Como o Fracasso Pode Te Levar à Vitória. Esse livro ele pode te ajudar a trabalhar melhor em equipe, fazer melhor a gestão do seu tempo, aprender a ser mais resiliente e persistente, tá certo? Tá nas plataformas aí, a Jornada do Vencedor, e aproveita, segue lá o nosso Instagram, @oficialmarcospatti. Esse Patti é P-A-C-E, Paulo Amor Casa Escola, oficial Marcos Patti. Obrigado por você ter ficado até aqui com a gente, acompanhando esse bate-papo incrível e enriquecedor, e eu te espero no próximo episódio. Tamo junto, um beijo no coração. Tchau, tchau.